Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo de número 2. Versículo de número 42 ao 47. Leiamos uma vez mais esta correspondência bíblica. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Tome o seu assento. Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Queridos, há alguns anos atrás, desse texto que ora acabamos de ler, aproximadamente 3 anos e 6 meses atrás, nós temos um personagem na Bíblia pregando o Evangelho. À altura que esse personagem está pregando o Evangelho, há uma expectativa muito grande na alma dos hebreus. E a expectativa era: será que o Messias chegou? Será que o Messias já veio? Será que o Messias já está entre nós? O pregador que está pregando, ele está pregando no deserto da Judéia. Mateus capítulo 3, versículo 1 a seguir, discorre o texto, falando sobre João o Batista, e o testemunho bíblico é um homem enviado por Deus. Um homem enviado por Deus. Quem é ele? João o Batista. Pregando no deserto da Judéia, a mensagem dele era uma mensagem impactante. O tema dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que a expectativa do coração dos judeus era tamanha, que afluiu-se de todas as cidades circunvizinhas para o deserto da Judéia, para ver e ouvir este pregador. Ao vê-lo e ouvi-lo, a Bíblia diz que a mensagem dele surgia efeito, e diz a história que na companhia dos seus discípulos eram batizados cerca de 5.000 pessoas por dia. João era o tipo do pregador que sabia dividir a mensagem diante do seu público ouvinte. Não era todos que suportava a mensagem doutrinária de João. Quando era pecadores arrependidos, ele dizia: eu vos batizo com água para a remissão de pecados. Mas quando era aquela turma lá do templo, escribas, fariseus, doutores da lei, João mudava o tema imediatamente e atingia no cerne da questão:
raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João sabia para quem pregar. Tinha uma visão para pecador e uma visão para fariseu. Mas a mensagem não voltava. Independente do público ouvinte, ele era fiel na pregação. Ele era fiel. A cidade de Jerusalém parou. O templo ficou vazio. A multidão está no deserto. As autoridades religiosas também. Ele não tem um microfone nas mãos como eu tenho. Ele não tem um recurso dos retornos como eu tenho. Ele não está dentro de uma catedral como estamos. O púlpito dele é o deserto. O teto dele é o céu. A geografia à sua volta lhe beneficia, trazendo a acústica e o retorno. Duas mãos na mão como megafone, ele anuncia a palavra e almas recebem a salvação que ele está trazendo. Então chegou a hora das perguntas cruciais. 3 perguntas vão ser dirigidas a este pregador. E a primeira pergunta é justamente a expectativa da alma dos hebreus por causa dos profetas da antiga aliança, que desde Gênesis 3,15, passando pela casa de Abraão, Isaque e Jacó e pela boca de Moisés, se noticia uma mensagem. Moisés disse ao povo Israel: Deus enviará um profeta maior do que eu. Quando ele chegar, segue-o. A expectativa está em alta, então eles vão ao deserto para ver e ouvir o pregador pregar, e pergunta para ele: porventura tu és o Cristo? Ainda bem, irmãos, que João era crente, porque por menos do que isso a gente já viu muita gente se perder. Por menos do que isso, muita gente já disse que é aquilo que não era e que tem aquilo que não tem. Mas João era crente e imediatamente ele disse: eu não sou. Na insistência da pergunta, se tu não és o Cristo, você é o profeta? No ponto de vista do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, a expressão é o profeta, porque se ele fala que ele é o profeta, corresponde ao que Moisés disse à nação. Então ele responde e diz: eu não sou o profeta. Algum tempo mais tarde, Jesus disse aos seus discípulos: o que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não se levantou um homem como João. João é profeta. João, você é o profeta? O profeta não. Jesus, quem é João? Profeta. João, quem é você? O profeta? Não, eu não sou o profeta. Mas Jesus diz para o testemunho: João não é o profeta, mas ele é profeta. Testemunho de Jesus vale mais do que qualquer outro testemunho. João é profeta. Volta-se os ouvidos e os olhos para João novamente. Terceira e última pergunta: se tu não és o Cristo, não é o profeta, quem és tu? E ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Com isso João está dizendo: nem a voz é minha. Porque se eu falar que eu sou a voz que clama, a voz é minha. Mas se eu falo que eu sou a voz do que clama, nem a voz é minha. Com isso João está dizendo: nada é meu, tudo é dele. João, qual é o seu ministério então? Ele diz: eu vim só preparar caminho. João repete para nós: qual é o seu ministério? Eu vim só preparar caminho. João, quantos cegos viram no seu ministério? Nenhum. Quantos coxos andou? Nenhum. Quantos mortos ressuscitados? Nenhum. Quantos leprosos limpos? Nenhum. Quantos doentes foram curados? Nenhum. João, se o ministério de um homem
for marcado pelas obras, você não serve para nada. Graças a Deus. Mas tem 5.000 almas que descem as águas todo dia. Por que não ocorreram esses milagres com João? Porque ele está dizendo, eu vim preparar caminho, eu vim só preparar o caminho, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu na verdade vos batizo com água. Olha como João é inteligente. Eu na verdade vos batizo com água, até certinho João, porque João nunca foi pregador do templo. João nunca foi pregador do templo. João não servia para estar no lugar santo e nem no santíssimo. João só serve para estar no pátio, porque existem duas peças no pátio, o altar do sacrifício e a bacia de bronze. Se João foi chamado para batizar em águas, está certo, o ministério dele é no pátio, porque ele só batizava alguém que morreu. Se morreu, passou pelo altar, depois do altar desce na bacia. Está certinho João, vos batizo com água, meu ministério é no pátio. Mas lá na frente Jesus ia preparar um grupo que teria o ministério no lugar santo, e depois ia levantar um que teria um ministério só no santíssimo. Era um negócio tremendo. Então João só preparou o caminho para a chegada do Messias. Então ele diz, eu vos batizo com água para a remissão de pecados, mas após mim vem outro que é maior do que eu. Na verdade eu vim na frente, mas ele existe primeiro do que eu. Eu não sou digno de sequer agachado desamarrar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dentro desse contexto, João está batizando e de repente Cristo, com 30 anos de idade, desce as águas do Jordão, é batizado por João o Batista. E Lucas registra o capítulo 3, versículo 21 e 22, dizendo que a partir do momento que Cristo sai das águas, ele faz uma oração. Tendo ele orado, o céu se abriu. Uma vez o céu se abrindo, o Espírito desceu. Uma vez o Espírito descendo, o Pai falou. Então existem 4 fatores importantes quando Cristo sai das águas. Primeiro, ele ora. Como resultado da oração, o céu se abre. Como resultado do céu se abrir, o Espírito desceu. E como resultado do Espírito desceu, o Pai falou. E o Pai falou, este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Entendemos então que se nós orarmos, o céu vai se abrir. Se o céu se abrir, o Espírito não vai descer, porque já desceu. Vou tentar de novo. O Espírito não vai descer, porque já desceu. Se o Espírito não vai descer, o que pode acontecer? Uma manifestação daquele que já está presente. E o Pai continua falando. O Pai continua falando. O Pai continua falando. Quando Cristo sai das águas e inicia o seu curto ministério de 3 anos e 6 meses, ele vai para o processo do deserto e é tentado nas 3 grandes áreas da nossa vida, a saber, o corpo, a alma e o espírito. E nas 3 grandes áreas da vida do homem, Cristo vence pelo poder da palavra. Jesus vence no corpo, na alma e no espírito. Jesus vence as 3 áreas que os nossos pais não venceram em Gênesis 3, versos 5, 6 e 7, no jardim do Éden. Os nossos pais caíram no jardim do Éden e Jesus venceu no deserto. Eu vou repetir, os nossos pais caíram no jardim do Éden, mas Jesus venceu no deserto. Ou seja, não é a geografia que me faz cair, é o meu caráter que me coloca sempre de pé. Não importa o lugar, sejamos crentes em qualquer situação. Jesus vence no deserto e após vencer essas 3 grandes áreas, ele inicia então o seu ministério. Marcos capítulo 1, versículo de número 14 ao versículo de número 20, a Bíblia diz que Jesus iniciou seu ministério nas regiões marítimas da Galileia.
Quando Cristo vai para as regiões marítimas da Galileia, a Bíblia diz em Marcos 1, verso 17, Marcos 1, verso 19, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez foi observar. A Bíblia diz que Jesus viu a Pedro e a seu irmão. A Bíblia diz que Jesus viu a André e a seu irmão. A Bíblia diz que Jesus, antes de chamar, observou. Jesus nunca chama sem antes observar. Primeiro ele observa, depois ele chama. Quando Jesus viu, ele observou o quê? Eles estavam ocupados. Eles estavam ocupados. Eles estavam ocupados. Não faz sentido Jesus chamar alguém que já não esteja ocupado. Jesus só chama quem já está fazendo alguma coisa. Jesus só chama quem está fazendo alguma coisa. Se você está esperando Jesus chamar para depois você fazer, você vai ficar no fim da fila. Na Bíblia não funciona esse negócio, chama primeiro, depois faz. Não, faz primeiro, depois ele chama. Primeiro você precisa já estar fazendo. Ele precisa te encontrar fazendo assim. Ele precisa te encontrar fazendo assim. Ele precisa te encontrar fazendo assim. Nós temos uma geração de crentes que diz que só vai fazer depois que o óleo descer, depois que for consagrado, depois que for separado. Então não vai ser nunca, meu filho, porque na ordem bíblica a gente não recebe para depois fazer, a gente faz para depois receber. E ainda que fazendo, não recebendo nada aqui embaixo, já recebeu lá de cima a glória de Deus, a bênção de Deus. Então ele observa, e por vê-los trabalhando, Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. Dos 12 discípulos que Cristo chamou, pelo menos 7 deles era do ofício da pesca. E Jesus, quando chama esses primeiros discípulos, ele os chamou para ser seus discípulos. Por gentileza, me ajude a pregar. Repita após mim: Jesus chamou para serem seus discípulos. Obrigado. A primeira ordem então é ser os seus discípulos. No processo do discipulado eles vão seguir. No processo do discipulado eles irão aprender. Primeiro ele chama para ser discípulo, para seguir, para aprender, para seguir e para aprender. Com Cristo funciona assim: você é chamado hoje para seguir e para aprender. Depois que você segue e aprende, ele te comissiona. Ninguém é chamado para ser comissionado, você é chamado para seguir e para aprender. É no processo de seguir, do aprendizado, é que ele sabe se serve para ser enviado. Eu vou repetir essa parte porque o glória a Deus foi bem fraquinho. É no processo de chamar para seguir e aprender que ele descobre se pode, se está pronto, se deve ser enviado. Antes dele enviar, você vai seguir. Antes dele enviar, você vai aprender. A palavra discípulo significa aprendiz, estudante. Durante 1 ano e 6 meses, os discípulos aprenderam aos pés de Jesus. 18 meses de discipulado, 18 meses estudando, 18 meses de aprendizado, para depois ser enviado. Mateus 10, verso 1 está escrito: chamando os seus 12 discípulos. Mateus 10, verso 2 está escrito: o nome dos 12 apóstolos. Mateus 10, verso 5 está escrito: enviando os 12. Vou repetir: Mateus 10, verso 1, chamou seus discípulos, estudante, aprendiz, 18 meses, sentado e aprendendo. Mateus 10, verso 2, o nome dos 12 apóstolos. Apóstolo, enviado, comissionado, embaixador. 10:5, ele os enviou, enviando os 12. Antes de enviar, tem que sentar. Antes de enviar, tem que aprender. Antes de enviar, tem que passar pelo discipulado.
A nossa geração é uma geração prematura, a nossa geração é uma geração do faz pronto, a nossa geração é a geração do já veio pronto, a nossa geração é a geração que não quer aprender, já veio pronto para ir. Nós, numa época atrás, eu me lembro quando o pastor dizia, irmãos, um pleno domingo à noite, ele dizia assim, irmãos, essa semana nós vamos tirar a semana de oração, de jejum, porque Deus falou comigo que vai mandar um povo aí para a gente cuidar, mas a gente não pode cuidar desse povo estando nós doentes, vazios, vamos buscar a Deus. E eu observava que ele dizia isso no domingo à noite, a igreja entrava na semana do jejum e da oração, e não demorava poucos dias, vinha uma família, vinha um casal, e a gente ficava feliz, igreja pequena, Deus dando crescimento, era a coisa mais linda, e aquela época era muito gostoso, a gente abraçava, recebia com alegria todo mundo, o irmão vinha com a sua carta de recomendação, vinha lá com uma boa indicação do seu pastor, do seu ministério. Hoje, infelizmente, quando chega alguém, a gente olha para a carta, olha para a credencial, olha para a vida e ora aqui dentro, Senhor, revela quem está dentro desse corpo, mostra tudo, não deixa a gente ficar enganado não, porque o negócio está assim, veio pronto, já está formado, já está preparado, ninguém mais quer aprender, ninguém mais quer ser formado, ninguém mais quer passar pelo discipulado, todo mundo já chegou como doutor em divindade, já chegou tudo pronto. Nós vivemos na geração do fast food, do Nissim hoje, o negócio está tudo fácil, ninguém quer carregar a pedra, ninguém quer carpir no asfalto, ninguém quer chorar com os que choram, ninguém quer sentir o peso da obra, da labuta, do labor da obra de Deus. E com Jesus não funciona assim. Se Jesus teve que esperar 30, espere tu os seus 30, os seus 40, os seus 50, até chegar a tua vez. É melhor ir no dia que Deus quer do que ir prematuro, é melhor ser chamado na hora certa do que cortar caminho, é melhor deixar a voz do céu bradar do que as emoções do coração tomar a frente. Muita gente que chegou rápido já sumiu, a gente não sabe nem onde está, mas tem muita gente que está 30, 20 anos aí, misturando aleluia com glória a Deus, dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Cutuca o seu vizinho aí, fala para ele, não corta caminho não. Diga para ele, continua no discipulado. Dentro do período do discipulado, vocês sabem que Jesus, nas páginas do Novo Testamento, nos Evangelhos, segundo o registro de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vem contrapondo as culturas daquela época de uma forma tremenda. Ele vinha oposto ao que os fariseus, os escribas ensinavam ou pregavam, mas não viviam. Jesus nunca teve problema com pecador, Jesus nunca teve problema com o pecador. A natureza de Cristo, penso eu, falo eu como homem, é que Jesus não tolerava aqueles que pregavam uma coisa que eles não viviam, no caso os fariseus. É só ler Mateus 23 que a gente já sabe o tamanho do beliscão que Jesus deu lá. Mateus 23, meu irmão, se a mensagem de Jesus lá não for dura, eu não sei mais o que é a mensagem dura. Comparou os camaradas ao cemitério da cidade, diz que era bonito por fora, mas cheirava mal por dentro. Então o negócio não era brincadeira não. Aí de nós se pregar um texto desse hoje, mas Jesus pregou, foi tremendo. Mas com os pecadores, Jesus sentava na mesa e comia com eles. Jesus teve que narrar 3 parábolas em Lucas 15, o pastor e as ovelhas, a dracma perdida, o filho pródigo. Ele teve que narrar 3 palavras por causa do verso 2 de Lucas 15. Porque no verso 1 do capítulo 15, a Bíblia diz que se agregavam ou se afluíam para ele, publicanos e pecadores, e ele se assentava com eles e comia. O verso 2 diz que os escribas e os fariseus murmuravam entre si, dizendo, ele come e bebe com pecadores. Aí Jesus teve que cantar ou narrar 3 parábolas, por causa do verso 2.
Jesus não tinha problema nenhum em sentar na mesa com um pecador e falar com ele a respeito do reino de Deus. Então ele vem na contrapartida e na contramão e quebrando paradigmas daquela época. Ele pega os seus discípulos e faz um convite a eles. Ele o convidou a levá-los a uma região chamada Cesareia de Filipe. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 20, a Bíblia diz que Jesus os leva a essa região de Cesareia, e ao entrar nessa região, ele vai fazer uma das maiores declarações ou revelações da Bíblia. É em Cesareia de Filipe, dentro de uma região outrora conhecida como a região do deus Pan, aonde Paneia mandava, dentro da mitologia grega, um homem que tinha o corpo humano, as mãos e os pés de bode, cavanhaque de bode, chifre de bode, era um exímio tocador de flauta, e nesta região que era banhada pela nascente do Jordão aos pés do Monte Hermon, e girava uma grande fauna e facilitava para os pagãos se afluírem ali, para oferecer o seu sacrifício aos ídolos das mais diversas, inclusive ao deus Pan, que Jesus entra com seus discípulos, onde os judeus não ousavam entrar, porque na cultura dos judeus eles chamavam aquela região de as portas do inferno. Então eles nunca ousaram entrar ali. Jesus pega os seus discípulos e entra dentro de uma região que os judeus nunca ousou entrar, e pergunta para eles a seguinte pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Vem a resposta: uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um profeta. E ele continua dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente diz a Pedro: Pedro, para você não ficar muito vaidoso pela revelação, deixa eu quebrar logo o seu orgulho. Não foi a carne e o sangue que tu revelou, foi meu Pai que está no céu. Se o Pai não falar, você também não ia ficar sabendo. Foi o Pai que revelou. E no meio desse trocadilho do capítulo 16, versículo 18, ele traz a existência, ele revela aquilo que sempre existiu, mas que estava oculto na história. Ele olha para Pedro e diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse exato momento, Jesus traz a lume aquilo que sempre existiu, mas estava oculto na história. Pelo menos duas coisas eram um mistério oculto: primeiro, o Filho; segundo, a igreja. Ninguém sabia da existência do Filho, mas o Pai o revelou. Ninguém sabia da existência da igreja, mas o Filho acabou de revelar: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ninguém sabia da existência dela, mas ela sempre existiu na mente eterna do Pai. Paulo mencionou em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Paulo mencionou em Efésios capítulo 3, versículo 2. Paulo mencionou em Efésios capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Paulo mencionou em Colossenses capítulo 1, verso 24 a 29. 5 palavras desses textos. Paulo falou sobre a plenitude dos tempos, o mistério oculto revelado em Cristo, a igreja. Paulo mencionou de uma forma tão clara que na plenitude dos tempos Deus revelaria um mistério que estava oculto, a saber, Cristo, e através de Cristo revelaria a igreja. A igreja sempre existiu na mente eterna do Pai. A igreja não é fruto do acaso e não entrou na história em Mateus 16, versículo 18, quando Cristo a menciona pela primeira vez nas páginas do Novo Testamento. Ele menciona ela pela primeira vez, mas ela sempre existiu na mente de Deus. É um projeto oculto que na plenitude dos tempos o Pai está pelo Filho revelando. Ora, se a igreja sempre existiu na mente de Deus e foi um mistério oculto que o Pai revelou através do Filho chamado Cristo, então eu e você, que hoje somos a igreja aqui presente, fazemos parte do corpo de Cristo, também já fazíamos parte do projeto chamado igreja, que ainda não existia literalmente, mas sempre existiu na mente eterna
de Deus. Deixa eu tentar ser mais claro ainda. Hoje você está aqui, faz parte do corpo de Cristo, mas a igreja sempre existiu na mente de Deus. Num dia que o Pai revelou o Filho certo dia revelou a igreja que o Filho revela em Mateus 16, 18, sempre existiu na mente do Pai. Se a igreja é composta por pessoas como eu e você, na mente do Pai ele já contava comigo e com você. Ou seja, eu e você não somos fruto do acaso, eu e você não somos uma gravidez não pensada, eu e você não somos um erro do contexto da família, não. Eu e você estamos aqui, existimos, nos movemos, estamos vivos, porque aprouve Deus dentro do seu plano chamado igreja, colocar o seu nome, 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 colocar o seu nome. Você faz parte de um projeto chamado igreja. Você não queria ele, mas ele já queria você. Você não pensava nele, mas ele já pensava em você. Você não amava ele, mas ele já amava você. Você não estava olhando para ele, mas ele já estava de olho em você. Você não tinha decisão por ele, mas ele já decidiu ter você. Você não queria estar na presença dele, mas ele já queria que você estivesse com ele. Não foi uma escolha sua, foi uma escolha dele. Não foi uma decisão sua, foi uma decisão dele. Não foi uma decisão da terra, foi uma decisão do céu. Não foi você que veio para Jesus, foi Jesus que foi atrás de você. Não foi você que amou a Deus, foi Deus que te amou quando você ainda era morto nos seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Toda a iniciativa do chamado, da escolha, da salvação, do preparo e do envio começa em Deus para com o homem, nunca do homem para com Deus. Quer ver? Você estava lá no ralabucho, Jesus já estava olhando para você. Você estava lá no risca-faca, ele já estava de olho em você. Você estava lá no bar do coxinha, ele disse: eu vou te pegar. Você estava lá no balcão dizendo: desce mais uma, ele disse: você vai ver o que vai descer. Você estava lá naquele mundo das drogas, do crime, da marginalidade, dizendo: eu sou sangue bom. Ele disse: sangue bom é quando eu te pegar e te dar uma lavada no meu sangue precioso, redentor, remitor, purificador. Agora você está aqui sentado de terno, gravata, bonitinha, bonitinho, você aí de vestidinho, vestidinha, dando glória, aleluia, e parece que a gente tem que esperar o pregador terminar para a gente dizer que Jesus é bom. Vai fazer um favor? Abre a boquinha agora aí, e pelo menos por 30 segundos vai dando glória ao nome de Jesus, porque Jesus te escolheu, 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 Jesus te escolheu. Ele te amou quando ninguém te amava, ele te escolheu quando ninguém te escolhia, ele foi atrás de você quando ninguém te queria, ele te abraçou quando ninguém te abraçava, ele te olhou quando ninguém olhava mais para você, ele te desejou quando ninguém te desejava, ele te aceitou quando ninguém te aceitava, ele te amou quando ninguém te amava, ele te pegou quando ninguém mais te queria, ele foi ao teu encontro, ele te levantou, ele te salvou, ele te libertou, ele te restaurou, ele te deu um banho no sangue, te deu um banho na graça, te encheu do Espírito, te deu um novo nome, te deu uma nova vida, te colocou na igreja, te colocou no ministério, te colocou nessa casa para dar glória a Deus, misturado com aleluia. Você é salvo pela graça. Quem é salvo pela graça, dá um glória ao nome de Jesus Cristo. Os discípulos entenderam. A igreja foi mencionada por ele em Mateus 16, versículo 18. Vocês sabem tanto quanto eu que esta palavra vem de algumas raízes, e a sua definição mais simples é chamados para fora. Eclésia, eclesia, chamados para fora. Imediatamente recebemos dois chamados diretos: chamados para fora do mundo, chamados para fora da igreja. Primeiro chamado que nós recebemos, chamados para fora do mundo, porque a palavra igreja significa chamados para fora. Para fora da onde? Do mundo. Foi o primeiro chamado que eu recebi. O primeiro chamado que você recebeu, chamado para fora do mundo. Para quê? Para ser crente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15: sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16: sede santo como é santo aquele que vos chamou em toda a vossa maneira de viver.
Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo escreve dizendo que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez co-participante da sua graça, da sua bênção. Ele nos salvou. Primeiro chamado para fora do mundo. Jesus nos chamou do mundo para a igreja. Agora nós somos crentes salvos em Jesus Cristo. Dá uma glória a Deus por isso. Eu vou repetir, agora nós somos crentes salvos em Jesus Cristo. Agora nós temos o nome escrito no livro da vida. Agora nós temos os nossos pecados perdoados. Agora nós temos o Espírito Santo que veio morar, habitar, residir, ficar, tabernacular em nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é um tabernáculo, nosso corpo é a casa. Na casa está a glória, no tabernáculo está a sua presença, no corpo está o seu Espírito. Nos tornamos o templo do Espírito, a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus. E uma vez que nos tornamos isso, nós passamos dentro da igreja por um período chamado de discipulado. E no período do discipulado, alguém nos ensinou as doutrinas centrais que regem a nossa fé cristã. Que doutrinas são estas? A doutrina do Pai, a doutrina do Filho, a doutrina do Espírito Santo. Nos ensinaram a necessidade de descer às águas, a necessidade de participarmos da ceia do Senhor. Nos ensinaram que crente ora, jejuma, consagra, vigia, santifica. Nos ensinaram que o crente deve dizimar, ofertar. Nos ensinaram que o crente congrega. Nos ensinaram que o crente deve ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Nos ensinaram que o crente não deve faltar aos cultos de doutrina. Nos ensinaram que o crente é sal da terra, luz do mundo. Nos ensinaram todas as doutrinas centrais que regem a nossa fé. Você lembra disso ainda? Crente ora, crente jejuma, crente consagra, crente congrega, crente dizima, crente oferta, crente participa da ceia, crente vai na escola bíblica, crente está no culto de ensino. Todas estas coisas nos ensinaram, e nós pegamos tudo isso de mão aberta, de coração aberto. E se eu quero esse negócio aí, como é que faz para orar? A gente não sabe orar, comecei agora. Então escuta alguém orar, você vai na carona, e depois você aprende a sua, e você vai na carona, e todo mundo vai orando, você vai orando também. Outro dá glória a Deus, você dá glória a Deus, dá aleluia, você dá aleluia. Aí você vai fazendo, e até uma hora que você começa a crescer e a amadurecer na presença de Deus. Aí o tempo passou. Olha você lembra quando você começou? Quando você começou era nada com ninguém. Você lembra disso? Você lembra quando começou? Era nada com ninguém. A sua primeira oportunidade, por exemplo, para trazer uma palavra, ou dar uma saudação, ou para cantar um hino, era nada com ninguém. A igreja dava lá glória a Deus e aleluia, não é porque estava bonito, era só para cobrir mesmo, para a gente não perder a amizade dos irmãos, não é verdade? Os irmãos eram muito, meu Deus, os irmãos nos amavam tanto, não é verdade? A gente cantava aquele hino que o músico achava a nossa nota quando a gente terminava de cantar. Terminou de cantar, o músico achou a nota, mas agora já acabou o hino também. E a pregação, meu Deus do céu, a gente leu a semana toda. Na hora de pregar esqueceu tudo, não lembra de nada. Aí você lê um versículo e atira para todo lado. Quem pegar, pegou. Se não pegar, vamos embora, está resolvido, não é verdade? O duro é a hora que não passa nunca. Dá uma hora para você pregar, em 10 minutos você acabou a mensagem. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí canta o hino, dá um testemunho, faz uma oração e profetiza no povo, vai embora feliz da vida. Ainda deixou 20 minutos para alguém. Que coisa, porque tudo é começo, não é verdade? Agora veja você aí hoje, como é que você está? Que coisa linda, não é verdade? Olha que coisa linda. Hoje você está aí, crentão, batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus, brigando até por oportunidade. Você não tem vergonha não? Brigando até por oportunidade. Está com o biquinho para lá, biquinho para cá, está com raiva da irmã, do irmão, do pastor, porque lá na igreja ninguém me dá oportunidade. Pois você veio na noite certa, no lugar certo. Você quer oportunidade? Quer? A oportunidade está lá fora, não está aqui dentro. Não diminui o glória a Deus não diminui não. É melhor melhorar o glória a Deus.
A oportunidade, ela está aqui dentro no primeiro chamado, mas no segundo chamado ela já não está mais aqui dentro, porque o primeiro chamado você foi chamado de fora para dentro, do mundo para ser crente, mas agora que você é crente, você é chamado para sair de quatro paredes, para ir ao mesmo mundo da onde Jesus te tirou, e anunciar aquele mundo. Com grandes coisas fez o Senhor pela tua vida. Talvez você diga assim: mas pregador, eu não sei pregar, eu vou pregar o que lá fora? Eu não fiz nenhum curso teológico, eu não tenho nenhuma preparação missiológica, eu não fiz nenhum curso de evangelização pessoal, como é que eu vou pregar lá fora? A melhor mensagem que você prega lá fora não é a que você prega no púlpito, a melhor mensagem que você prega lá fora é que você prega com a vida. A sua vida é uma mensagem. Se a sua vida for uma mensagem, se a sua vida for idêntica à vida do Senhor Jesus, você não precisa nem abrir a Bíblia, a pessoa vai olhar para você e vai ter desejo de aceitar o Jesus que você serve, adora, está glorificando a Ele aqui nesta noite. Aleluia. Aqui dentro todo mundo é luz dentro do luzeiro, é sal dentro do saleiro. Aqui todo mundo prega, canta, rodopia, erga a mão, bate o pé, dá glória, mistura com aleluia. Aqui todo mundo é santo, é do Remifly, é do Canabre, é do Canela de Fogo. Mas o negócio não é aqui fora não, o negócio é lá fora onde estão os pecadores, o negócio é lá fora onde os pecadores estão. É lá que está as oportunidades. A oportunidade está na praça, a oportunidade está nos becos, a oportunidade está nos valados, a oportunidade está nas biqueiras, a oportunidade está lá nos leprosários, a oportunidade está no hospital do câncer, a oportunidade está no hospital do coração, a oportunidade está nas clínicas, a oportunidade está nas cadeias, a oportunidade está na Fundação Casa, a oportunidade está lá fora onde os pecadores estão. Na verdade aqui é tudo uma questão de momento. Aqui todo mundo luta para ver qual é a oportunidade que vai ter, o hino que vai cantar, a melhor mensagem, porque é uma oportunidade única de sair na foto, no banner, no CD, no DVD. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado em achar alguém que quer ganhar uma alma e quer levar uma vida à presença dele por meio da loucura da pregação. Jesus está chamando alguém para sair de quatro paredes e ir ao mundo anunciar as virtudes dos bens futuros. A melhor mensagem ainda é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma e prepara o mais vil pecador para ir morar no céu. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus prepara o mais vil pecador para ir morar no céu. Ela continua sendo a mensagem do bom pregador, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que cura, a mensagem que transforma a vida, a mensagem que tira a vida do pecado, a mensagem que prepara a vida para encontrar-se com Deus. É esses que Jesus está chamando aqui nesta noite. Só quem quer ganhar almas para Cristo, levante uma das suas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um ganhador de almas. Ao encerrar o ministério de Cristo, partindo para Jerusalém, ele reúne os seus, e Jesus nunca ocultou dos seus discípulos as doutrinas centrais. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou a Jerusalém e serei crucificado, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, depois eu voltarei aos céus. Quando lá eu estiver, eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo. Jesus nunca ocultou a cruz, a morte, a ressurreição, a ascensão, a vinda do Espírito e o arrebatamento da igreja. Aleluia! Jesus nunca ocultou dos seus discípulos: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ser assunto aos céus, vou enviar o Espírito Santo e em breve eu venho vos buscar. Ele nunca ocultou essas doutrinas centrais. E dentro dessas doutrinas centrais ele deixou esta. Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, versículo 19. Ide fazer discípulos de todas as nações. Lucas capítulo 24, versículo 47. Apregoai o reino dos céus em todas as nações. João capítulo 20, versículo 21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Jesus nunca negligenciou a ideia da grande comissão, da evangelização e de evangelizar, de pregar o evangelho, de ganhar almas para o reino dos céus, porque o interesse do Pai sempre foi o crescimento da igreja. O Pai sempre trabalhou com crescimento, Deus sempre trabalhou com crescimento, Deus sempre foi a favor do crescimento. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Se isso não for crescimento, eu não sei mais o que é. Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. A Bíblia diz que pós-dilúvio, quando Noé saiu da arca com a esposa, as nora e os filhos, Gênesis 9, versículo 1, e Deus abençoou Noé e disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 12, que quanto mais o Egito afligia Israel, mais eles cresciam e se multiplicavam. Deus é um Deus de crescimento. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, versículo 7, e Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Capítulo 3, versículo 7, eles têm de maneira que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele gosta de crescimento, porque Jesus, quando começou, poderia ter feito tudo sozinho e não fez nada sozinho. Ele chegou já chamando após si 12, os 12 virou 70, os 70 virou 500, os 500, 120, foi revestido de poder. Dos 120, um pregou, deu 3 mil, quase 3 mil almas. Dessas 3 mil almas foi para quase 5 mil almas. Dessas 5 mil almas parou de contar, e o texto fica assim, ó: e acrescentava o Senhor, 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 e acrescentava o Senhor. Esse tal de acrescentar ao Senhor gerou Atos 28, versículo 31, quando Paulo termina de pregar, mas não termina a história da igreja, porque a história da igreja não pode terminar. Nós somos a prerrogativa, e hoje fazemos parte de uma história que começou, mas ainda não terminou. Se eles continuarem, se eles começarem e a história não terminou, eu e você temos a obrigação de dar sequência na história. Aqueles que fizeram a sua parte, já dormiram no Senhor e deixou um legado registrado. Agora ficou para mim e para você ocupar essa geração e não deixar passar essa geração em branco. É minha e sua responsabilidade dar o crescimento da obra, pregando o evangelho, ganhando almas e levando vidas à presença de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Mas para isso Ele deixou uma pessoa toda especial, porque a obra que nós precisamos fazer não é obra humana, não pode ser feita com os valores da terra, com a sabedoria humana, e nem com a força braçal ou da carne do homem. Nós precisamos da companhia de um amigo chamado Espírito Santo. Todos nós sabemos que Cristo esteve nesta terra, Ele oficializou o seu ministério em uma dupla natureza: o Cristo como homem, o Cristo como Deus. O Cristo como homem nunca fez nada sozinho. O Cristo como homem sempre trabalhou na dependência do Espírito Santo. Mateus 3, verso 16, 17 diz que quando ele saiu das águas, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba, e ele passou a ser cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 está escrito: Jesus cheio do Espírito Santo. Lucas 4, versículo 14 está escrito: e pela virtude do Espírito Santo. Lucas 4, versículo 18, ele está lendo o livro da lei do Senhor e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para evangelizar. Ungiu para quê? Para libertar os cativos. Ungiu para quê? Para dar vista ao cego. Ungiu para quê? Para restaurar os contritos e abatidos do coração. Ungiu para quê? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro está pregando na casa de Cornélio, e Lucas registrou mais ou menos assim: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, ou libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu vou ler de novo: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus esteve nessa terra debaixo da unção do Espírito, e a plenitude de Isaías 11:2 estava sobre ele. Ele pregou na unção, ele orou na unção, ele ensinou
ensinou na unção, ele expulsou demônios com autoridade, ele limpou leprosos com autoridade, ressuscitou mortos com autoridade, fez milagres com autoridade, na unção e dependência do Espírito Santo. Ora, se o meu Jesus dependeu do Espírito, você não irá muito longe sem a presença do Paracleto divino, você não irá muito longe sem a presença do Consolador amado, você não irá muito longe sem a presença daquele que convence, você não irá muito longe sem a presença daquele que ilumina, você não irá muito longe sem a presença daquele que renova, você não irá muito longe sobre a presença daquele que direciona, você não irá muito longe sem a presença daquele que fala, você não irá muito longe sem a presença daquele que revela, você não irá muito longe sem a presença daquele que consagra, você não irá muito longe sem a presença daquele que abre as portas da palavra, você não irá muito longe sem a presença daquele que revela os corações, você não irá muito longe sem a presença daquele que convence o pecador do seu pecado e que precisa receber a mensagem que o pregador está pregando. O pregador não convence, mas o Espírito convence. O pregador não salva, mas o Espírito convence. O pregador não liberta, mas Jesus liberta. O pregador não cura, mas Jesus cura. O pregador é só um veículo, instrumento que Deus usa. O resto é o Espírito Santo que faz na ação da pregação. Pelos lábios do pregador, o Espírito vai agindo nos corações e nas vidas. E quando terminar a sua prédica, os pecadores estão dizendo: eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Jesus sabia disso. Por isso que em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele deu uma ordem aos seus discípulos dizendo: permanecei pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ler de novo: permanecei pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecer em Jerusalém, existe uma palavra que é o tempo do equilíbrio do verso. Ele diz: permanecei pois em Jerusalém, até que, aí ele vem, sejais revestidos de poder. Existe um até que entre o permanecer e o ser revestido. Permanecei pois em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, porque depois de revestido não dá para permanecer, depois de revestido é hora de ir. Tem muita gente que fica quando já deveria ir, assim como tem muita gente que foi quando deveria ficar. Tem muita gente que foi sem um revestimento, e tem gente que já recebeu revestimento, já recebeu fogo na mão, fogo no pé, fogo na cabeça, fogo nas costas, fogo em tudo quanto é lugar, só não foi ainda. Irmão, não dá certo. Jesus não vai fazer investimento em quem não traz resultado. Não adianta pedir para ele abrir o céu e derramar a glória, que ele não vai derramar. Não adianta pedir para ele mandar poder, porque ele não vai mandar. Não adianta pedir para ele mandar revestimento, que ele não vai revestir. Não adianta pedir para ele dar dons, porque ele não vai dar. Por quê? Porque ele já sabe que com o pouco que você tem, você não está fazendo nada, então ele não vai dar mais coisa nenhuma. Jesus só dá em cima daquilo que você já está fazendo. A chamada é progressiva, dons é progressivo, ministério é progressivo. Ele te deu uma gota, quer mais? Vai para cima, vai trabalhar. É na função do trabalho que ele acrescenta. Jesus não acrescenta na vida de crente que dorme até meio-dia. Jesus não acrescenta na vida do crente que não se envolve com a obra. Jesus não acrescenta na vida do crente, segura essa daí, agora que eu quero ver. Jesus não acrescenta na vida do crente que só aparece no congresso porque a casa é cheia e é legal ir no congresso. Não, não, gostoso não é o congresso, gostoso é pós-congresso. Gostoso não é as noites festivas, gostoso mesmo é quando o congresso acaba, cada um vai para a sua congregação e lá a gente sabe quem é quem. Não é aqui não, meu filho. Aqui todo mundo é vaso, até todo mundo é bonitinho, bonitinha. O negócio aqui não é aqui, o negócio é lá na congregação, onde o seu pastor está me ouvindo agora dizendo: ele está aqui, fala mais. Ele está aqui, fala mais, pega ele, e vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Está esperando o que para sair de quatro paredes? Está esperando o que para fazer evangelismo? Está esperando o que para pregar o evangelho? Está esperando o que para sair de dentro da congregação e levar Jesus aos conhecidos, aos familiares, aos vizinhos da igreja? Está esperando o céu se abrir? O céu já abriu, já faz tempo, rapaz. Está esperando o Espírito descer? Já desceu faz tempo. Está esperando mais o que? Você tem 66 livros traduzidos no seu idioma, no seu dialeto, do tamanho que você quiser e na cor que você quiser, com rodapé, com pé ou sem pé, com comentário sem comentário, com corinho, com harpa, com capa dura ou sem dura, com zip ou sem zip, da cor que você quiser. Você tem a do pregador, a
do mestre, da escola bíblica, da mulher, da financeira, do avivamento, do obreiro, você tem de tudo, só não tem coragem para pegar ela e sair de 4 paredes e pregar o Evangelho. E eu vou lhe dizer uma coisa, hein? A paciência de Jesus, folgado, com você, folgado, já está acabando. A paciência de Jesus com você, que está na zona de conforto, já está acabando. Não se envolve, não trabalha, não produz, não dá fruto, mas na reunião quer dar palpite. Não se envolve, não trabalha, não dá fruto, mas na reunião quer pedir oportunidade, quer apontar alguma coisa da igreja. Rapaz, se você não trabalha, é melhor ficar quieto, não fala nada não, vai passar vergonha. Só pode falar quem está lá. Se não está lá, não dá para falar. Olha aí os pentecostais como é que fica lá. Ó, dá uma olhadinha. Meu Deus do céu. É tudo pentecostal. Ficar é tão importante quanto ir. Mas depois de revestido ficar, está caçando dor de cabeça. Depois de revestido ficar, está caçando dor de cabeça. E eu vou falar para você, Jesus vai bagunçar a sua vida. Não adianta repreender não, que está na Bíblia. O irmão já gritou, está repreendido. Não adianta. Segura aí. Está na Bíblia? Está. Atos capítulo 1. Versículo 5, Jesus reúne os discípulos e diz assim, João na verdade vos batizou com água para remissão de pecado, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vou ler de novo Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, mas recebereis a virtude, mas recebereis a virtude, mas recebereis a virtude. A outra versão diz, mas recebereis o poder, mas recebereis o poder, recebereis a virtude, recebereis o poder, recebereis a autoridade para pregar, a virtude para pregar, o poder para pregar, para orar, para evangelizar. Mas receberei isso, que te daria um dínamo, que te daria um ânimo, que te daria coragem, que te daria a força de vontade para sair e evangelizar. Recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, que há de vir sobre vós, que há de vir sobre vós. Aí pergunta, Lucas, você está registrando Atos 1:8 para quê mesmo? Se a virtude é para quê? É para a gente dar uns pulinhos na igreja? Não, isso aí é muito bom, mas não é só isso não. Ou essa virtude aí é para quê? Para a gente sair no aviãozinho, então é consequência, mas não é isso também não. Mas não seria para atender aquele celular espiritual de Jeová? Não, é um negócio mais ou menos, mas não é isso aí também não. Então para que é? É para ser testemunha. Então explica agora o que é ser testemunha. Testemunha é ser um mártir. Testemunha é dizer, estou pronto para morrer por amor a Cristo, ao Evangelho, a qualquer hora e em qualquer lugar. Quer ser testemunha mesmo, tem certeza? Quer ser testemunha, quer receber esse poder para estar pronto para morrer por amor a Cristo, ao Evangelho, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E ele dá a sequência dizendo os 4 lugares que o Evangelho deveria ser pregado dentro do contexto geográfico da época: Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Olha o que Jesus disse em ato contínuo, em Atos 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Veja o ato contínuo do verso: tanto em como em e até, tanto em como em e até, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É ato contínuo, tanto em como em e até, tanto em como em e até. Ele estava dizendo ao mesmo tempo que alguém prega em Jerusalém, preciso de alguém pregando na Judéia, preciso de alguém pregando em Samaria, preciso de alguém pregando nos confins da terra. É ato contínuo. Ele não disse primeiro Jerusalém, quando terminava é para
para a Judeia, quando terminar vai para Samaria, quando terminar vai para os confins da terra. Ele não disse isso, ele disse: ao mesmo tempo que alguém estiver pregando em Jerusalém, preciso de alguém pregando lá na Judeia, preciso de alguém pregando lá em Samaria, preciso de alguém pregando nos confins da terra. É por isso que na igreja nós não somos iguais. Na igreja ninguém tem vocação semelhante ao outro. Tem gente que Deus chamou para Jerusalém, tem gente que Deus chamou para altar, para púlpito, pastoreio, para conduzir rebanho, para ensinar, para pastorear, é Jerusalém. Mas tem gente que Deus chamou para a Judeia, missão urbana, é lá fora, é nos becos, é nos valados, é nas ruas, é na vizinhança. Tem gente que Deus chamou para Samaria, a nível nacional, os estados do Brasil. Tem gente que Deus chamou para os confins da terra, além fronteira, além mares, além oceanos. Ninguém aqui é igual ao outro na vocação. Jesus não precisa de máquina, Jesus não tem monopólio não. Jesus usa cada um de uma maneira, de uma forma, desde que o resultado promova a sua glória e o reino dos céus seja povoado por milhares e milhares de vidas que vêm aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Jesus te chamou, tem talento dentro de você. O maior investimento quem fez foi Ele que te salvou, te lavou, te redimiu, te deu Espírito Santo. Foi Ele que te deu esse dom, esse talento, essa capacidade, essa graça que você tem. Vai usar o que Jesus te deu, vai pregar o Evangelho, vai falar de Jesus. Você não depende de púlpito, microfone na mão. A sua vocação é uma. Tu és um evangelista nato, tu és um missionário por natureza. Cada crente é um missionário, cada crente é um evangelista, cada crente é um ganhador de almas. Vai ganhar almas para Jesus, vai ganhar almas para Jesus. A missão foi dada, Jesus disse isso em Atos capítulo 2. Acontece o derramamento do Espírito Santo, versículo 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Agora veja como Deus não faz investimento se não for para trazer resultado. Veja só, você está lendo Atos capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4. Mas o Atos 2, 5 diz que naquela região havia judeus de todas as nações que há debaixo do céu. Em Atos capítulo 2, versículo de número 6 até o versículo de número 9, você pode contar a dedo, tem 16 nações presentes na festa do Pentecoste. Você sabe o tempo que você vai gastar para evangelizar 16 nações? Quanto de missionário você ia precisar? E quanto investimento financeiro que você teria para alcançar 16 países? As 16 nações que estão em Atos 2, versos de número 6 ao verso 9, são as mesmas que saem do tronco de Noé, ou melhor, dos seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Gênesis capítulo 10, versículo 2, Jafé teve 7 filhos. Gênesis capítulo 10, versículo 6, Cão teve 4 filhos. Gênesis capítulo 10, versículo 22, Sem teve 5 filhos. 7 com 4 são 11, com 5 são 16. São 16 filhos, são 16 línguas que está em Atos. São 16 nações que está em Atos 2, versos 6 a 9. Jesus deu uma olhadinha e disse: eu batizo eles agora, mas eu não vou deixar eles falar em mistério com meu pai não. Eu vou dar o dialeto, a língua nativa. Tem gente aí que vai falar inglês, tem gente aí que vai falar francês, tem gente aí que vai falar agora o coreano, vai falar na língua materna, porque as nações que estão aqui precisam ouvir eles na língua dele. E eles eram o que? Eram Galileu. Galileu naquela época era o cara rurista, o cara da roça, que não sabia sequer escrever o nome dele. Galileu, da onde que pode vir alguma coisa da Galileia? Se falasse que era de Roma, se falasse que era da Babilônia, se falasse que era do contexto grego macedônico, se falasse que era do reino persa, se falasse que era da Síria, ainda ia. Mas da Galileia, não são varões galileus? Os galileus que chama Jesus de Genésio, que não fala vocês, os galileus que não conjugam o português dentro do vernáculo. Está batizado agora, receba fogo. Quase 120 irmãos são cheios dentro do cenáculo, mas o povo que é cheio em Atos 2, verso 1 a
ao quarto, não ficou cheio lá dentro, pulando, falando em línguas um para o outro. O povo que pegou fogo no cenáculo, saiu de dentro do cenáculo em Atos 2, versos 5, e no meio de todo mundo, começou a falar das grandezas de Deus. Alguém se aproxima e diz: que é isso? Não são eles todos galileus falando nosso idioma? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta: varões judeus, escutai estas minhas palavras. Esses homens não estão bêbados, como vós pensais, sendo esta a hora do dia. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou no capítulo 2, verso 28 a 30 da sua profecia. Pedro pregando Joel, dá para entender? Pedro pregando Joel, dá para entender? E ele prega e faz uma síntese da pneumatologia, da doutrina do Espírito Santo e do batismo e dos dons e das línguas, das visões e das revelações. E todo mundo olha para Pedro e diz: não acredito, é você, Pedrão? Ele diz: nem comecei, agora eu vou começar com a cristologia. Quer ver? Capítulo 2, versículo 22 ao versículo 36, ele começa a falar a respeito de Cristo. Diz: varões judeus, escutai estas minhas palavras. Este Jesus que vós crucificastes e que foste morto pelas mãos de vocês e pecadores iníquos, Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, porque não foi possível que a morte suportasse ou prendesse a sua alma no Hades, e nem o seu corpo viu a corrupção na sepultura. Esse Jesus que vocês mataram, o Pai o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo, para a glória de Deus Pai. Quando Pedro acabou de pregar, Pedro não fez apelo: quem quer aceitar Jesus? Quando Pedro acabou de pregar, foi os ouvintes que disseram: e varões, irmãos, o que faremos para ser salvos? E Pedro disse: arrependei-vos, seja batizados em nome de Jesus Cristo e recebam o Espírito Santo da promessa. E Atos 2:41 encerra a missiva do verso dizendo que naquele dia quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Quem pode dar glória a Deus bem alto? O negócio estava bem demais, a coisa estava em alta. Jerusalém povoada, notícia para tudo quanto é lado. Eles iam para o templo orar e Jesus já curava o coxo na porta do templo. A coisa estava tão linda que eu desconfio que o coxo da porta do templo era pentecostal e a gente não sabia. Porque quando Pedro e João firmaram nele os olhos, pegaram pela mão, levantaram eles em nome de Jesus o Nazareno, a Bíblia diz que os artérios dele se firmou. Depois que firmou, ele deu um salto. Depois que ele deu um salto, ele correu para dentro do templo. Quando ele correu para o templo, ele deu glória a Deus misturado com aleluia. É tudo cena de pentecostal. Pentecostal fica firme, dá salto, entra correndo, dá glória a Deus misturado com aleluia. Eu estou desconfiado que ele era pentecostal. Esse menino era pentecostal, resolveu o problema de dentro do culto, que lá dentro era parado, mas quando ele entrou já chegou fazendo uma zoeira danada, fazendo um barulho, dando glória a Deus misturado com aleluia. E alguém disse: rapaz, você não pode entrar aqui se era coxa. Eu era. Jesus dos crentes acabou de me curar. Jesus dos crentes lá, o Pedro e João, agora eu estou curado. E a Bíblia diz que esse camarada tinha mais de 40 anos que estava sentado à porta do templo com aquela enfermidade, mas o Senhor está revolucionando. O problema, sabe qual era? O problema é que eles se acostumaram com a sede. Eles se acostumaram com a sede. E vai sobrar para alguém, meu Deus, me ajuda aí. O problema é que eles se acostumaram com a sede. Ninguém queria sair de Jerusalém, ninguém queria pregar fora. A ordem é Judeia, Samaria, os confins da terra. Mas até agora só quer ficar na sede. Eles só querem ficar na... Oh meu Deus, ajuda aí. Eles só querem ficar na sede. Eu não sei porquê. Eles só querem ficar... Eu não sei porquê. Eles só querem ficar na sede. Deve ser porque tem retorno, não é? Deve ser porque tudo aqui é mais acústica, aqui é mais agradável, tem ar-condicionado, não é? Jesus vai acabar com a tua folga. Jesus vai acabar com a tua folga. Está todo mundo na zona de conforto. Ninguém foi para a Judeia até agora. Ninguém foi para Samaria até agora. Ninguém foi para os confins da terra até agora. De repente a igreja está crescendo. Atos capítulo 6 versículo 1 diz que multiplicou-se o número dos discípulos e até os judeus estavam aceitando a fé. A igreja cresceu
obedeceu tanto que foi necessário escolher 7 homens para o ofício diaconal. No capítulo 7, Estevão vem como diácono com a mensagem de um evangelista, faz uma visão panorâmica, começando em Abraão, termina em Cristo. O céu está aberto, ele está morrendo apedrejado, mas está vendo Jesus à direita de Deus Pai. A roupa dele cai aos pés de um homem por nome Saulo, que respirando ameaça contra a igreja, pegou cartas dos governadores e perseguiu os irmãos a partir de Atos capítulo número 8. Mas em Atos capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, graças a Deus que Deus entrou em cena, porque desde Atos 1 versículo 8 a Atos 8 versículo 1, são 10 anos de distância. Em Atos 1 versículo 8, recebereis a virtude. Atos 2 recebeu a virtude. Em Atos 2 que recebe a virtude, ninguém quer sair mais de Jerusalém. Aí está Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7. Em Atos 8, eu vou acabar com a folga deles. Tem 10 anos que ninguém vai para a Judéia, tem 10 anos que ninguém vai para Samaria, tem 10 anos que o evangelho não é pregado nos confins da terra. Quer ver? Ô Saulo, persegue aí, vai lá meu filho, vai lá como um touro selvagem, vai lá como um touro bravo, põe essa turma para correr, tira esse povo da zona de conforto. Jesus vai te tirar da zona de conforto. Está muito folgado, não é? Bracinho cruzado, chega a hora que quer, sai a hora que quer, chega atrasado e quer terminar o culto no horário, né? Você não acha que está muito folgado, não? Você chegou depois do horário e quer que o culto acabe no seu horário, quer que o culto acabe no seu horário, chega no horário também, chega mais cedo. Está folgado, não está? Quer ouvir o pregador que você gosta, não é? Está querendo ouvir o cantor que você gosta. Se for aquele que prega a Bíblia, você não quer. Você quer a filha da revelação, da visagem, da profetada. Ah, meu Deus, hoje não tem. A revelação hoje é só Bíblia. A revelação hoje é só palavra. Aleluia. Ninguém vai me pegar aqui, eu estou na Bíblia, meu filho. Só se rasgar a Bíblia, se rasgar ainda, meu coração está cheio de palavra boa. Meu coração está cheio de palavra boa. Nós estamos cansados dessa geração que vem para dar palpite no culto, e se o culto não for do jeito que ele quer, ele ainda reclama. Quem foi que disse que o culto é para você? O culto é para Jesus. A gente não veio aqui para fazer culto um pro outro, a gente veio adorar a Cristo, a gente veio dar glória ao nome de Jesus Cristo. Aliás, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Agora quem não tem não dá nada, quem não tem não dá nada, quem não tem não dá nada, quem não tem não dá nada. Mas Jesus vai colocar você no estreito. Quando a coisa começar a apertar lá na congregação, você já sabe a mensagem, está afogado, está na hora de sair. Foi só ele sair, a Bíblia diz que Filipe desceu, e ninguém gosta de descer. Quando todo mundo está na Jerusalém, Jerusalém é tão gostosa que ninguém quer descer. Quem é que quer sair de Jerusalém se é na parte alta? Sair de Jerusalém que é na parte alta, qualquer lugar que você for é descida. Se eu for para a Judéia vai ter que descer, se eu for para Samaria vai ter que descer, se eu for para o confim das terras vai ter que descer. Então ninguém quer sair de Jerusalém, quer ficar só no lugar alto. Mas Jesus manda a perseguição, e quando a perseguição vem, quem é que quer ficar? Cada um, olha meu filho, pegou um rumo, é perna para quem te quer, e na correria teve que descer, desceu para a Judéia, teve que descer, desceu para Samaria. Lá vai Filipe na unção de Deus, cheio da graça, corredor de cavalo, entrou para o meio de Samaria, já começou a pregar o evangelho, e a Bíblia diz que a cidade de Samaria ficou alvoroçada, a alegria tomou conta, virou de cabeça por alto, demônios saindo de 12 em 12 em correria, enfermo sendo curado, coxa andando, e Jesus sendo glorificado, e alma sendo alcançada para a glória de Deus Pai. Aleluia. No meio dos holofotes de Samaria, as câmeras, ação apontando para Filipe, e Filipe, meu Deus, que ministério, eu sou apenas um diácono. Lá vem o Senhor e disse: sai daí, vai para o deserto, desce para o deserto de Gaza. Disse: mas agora, Senhor, sai. Graças a Deus ele desceu uma vez, continuou descendo, desceu a Samaria, agora desceu ao deserto, a Gaza que está deserta. A Bíblia diz que lá no caminho do deserto, lá vem o eunuco está vindo do templo, o eunuco está vindo lá de Jerusalém, acabou de vir da adoração, mas não entendeu a pregação, veio lendo textos, não entendi nada que o pregador pregou, e está ali no texto, eu não entendi, o Espírito falando: Felipe, se aproxima do carro, veja o que ele está fazendo, ele está vendo, ele está lendo Isaías 53, ele está lendo, mas ele não entende. Pergunta para ele se ele entende. Você entende o que você lê? Eu não entendo. Você pode me ensinar? Eu posso te ensinar. Posso entrar no seu carro? Posso entrar. Posso sentar? Pode sentar. Posso falar de Jesus? Pode falar. E a partir daquela escritura anunciou a Cristo para ele. Ele disse: o que me impede de ser batizado? Disse: não, se você quiser é só descer as águas. Então desceram ambos nas águas e o batizou. A Bíblia diz que quando ambos saíram das águas, o Espírito arrebatou a Filipe, e Filipe foi achado em Azoto, 160 quilômetros de arrebatamento. Tirou daqui, levou para lá, e a Bíblia diz que o eunuco foi alegre para a sua cidade,
chegou na Etiópia, ele anunciou para os seus quão grandes coisas fez o Senhor por ele. E hoje na missiologia, 53% da Etiópia é cristã, porque um diácono chamado Filipe saiu dos holofotes de Samaria, desceu ao deserto para ganhar uma alma que levou o evangelho para a Etiópia. E 53% da Etiópia serve ao Senhor por causa de um diácono no meio do deserto. Vale a pena pregar, ainda que seja para uma alma. Você pode ganhar uma alma que a eternidade vai revelar o resultado dela. Você ganhou uma que vai gerar uma multidão. O negócio é pregar, o negócio é pregar, o negócio é pregar, o negócio é evangelizar, o negócio é falar de Jesus. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Se você não falar, as pedras vão clamar. Se você não falar, Jesus vai usar outro. Aliás, depois não vai reclamar se Jesus enviar outro no teu lugar, porque com Jesus não tem esse negócio de ordem por chegada. Com Jesus não tem esse negócio, eu cheguei primeiro. Não, não. Com Jesus tem um negócio de eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Não importa o ano que você tem, não é por tempo de casa e nem por ordem de chegada. Se chegar dizendo pode me usar, Jesus vai te usar tremenda e poderosamente para a glória do Deus Pai. Quem recebe a palavra, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Aleluia, aleluia. Cutuca o seu irmão aí, pergunta para ele: quantas almas você já ganhou esse ano para Jesus? Não, pergunta de novo, que eu estou desconfiado que ele não ouviu não. Pergunta para ele, Senhor, quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Agora diga para ele assim: você não tem vergonha não de ser tão pouco assim? Vamos mudar essa realidade, vamos mudar essa realidade. Primeira coisa, você tem que ter paixão por almas. Se você não amar vidas, você nunca vai ganhar. Porque almas a gente não ganha quando prega, alma a gente ganha quando gera. Antes de você ganhar uma alma para Jesus, tem que gerar ela aqui dentro. É como um filho que vai nascer, vai sentir dores, vai chorar, vai ter incômodo, mas no dia que nascer é a coisa mais linda. Ó, então antes de você ganhar lá fora, gere aqui dentro. Traga na sua mente agora, no seu coração, as pessoas que você deseja que Jesus salve. Comece a gerá-la dentro de você pela fé e a orar por ela e jejuar por ela. Mais cedo ou mais tarde você vai ver ela aceitando a Cristo, o Filho nasceu e a glória é toda de Jesus. Traga na sua memória agora, traga na sua memória todas as pessoas da sua casa, da sua família, entes queridos, amigos, traga eles agora, e vamos orar desde já pela salvação deles, e você vai começar a gerá-lo dentro de você, e um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai vê-los salvos dentro da igreja, dando glória ao nome de Jesus. Ore comigo, querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nesta noite nós ministramos aqui a tua palavra. Ó Senhor, cada um de nós estamos trazendo à memória vidas, pessoas que nós desejamos a salvação dele, dela, em nome de Jesus, parentes, familiares, amigos. Senhor, manifeste a tua salvação na vida de cada um deles, liberta, transforma, pelo poder da tua palavra, que o teu Espírito Santo opere em cada vida, em cada coração. Se o Senhor não convencer, ninguém mais pode fazer isso. Faça uma linda obra, Senhor, de salvação, de cura, de milagre, de libertação, para a honra e a glória do teu nome. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.